Fala pessoal, esse mês a série Perfil China te levará para o centro da China e a municipalidade de Chongqing, uma das 4 do país e a maior cidade do mundo em termos territoriais. Como sempre, vamos primeiro aos dados gerais. Chongqing é uma das 4 municipalidades da China junto com Shanghai, Beijing e Tianjin, o que significa que a cidade não pertence a nenhuma província e responde diretamente ao governo central na capital de Pequim. Além de ser um dos principais parques industriais modernizados do país, o centro financeiro do centro da China e um hub de transporte chave para a iniciativa do Cinturão e Rota, que na sigla BRI ou Belt and Road Initiative em inglês. A cidade pode ser considerada tecnicamente a maior do mundo em termos do tamanho do seu território, porque ela abrange uma área semelhante ao território da Áustria, mas não possui a maior área urbana e nem a maior população urbana. Tem uma população total, incluindo a área urbana e a rural, de mais de 30 milhões de habitantes. Chongqing foi considerada uma das 13 cidades chinesas emergentes em um relatório da The Economist Intelligence Unit, possuindo aí um dos 50 aeroportos mais movimentados do mundo, além de mais de 10 consulados estrangeiros que estão baseados na cidade. Todos indicativos aí da importância do lugar. Vamos falar um pouco da história. A localização de Chongqing está associada com o reino de Ba, que foi conquistado pela dinastia Qin em 316 a.C., primeira dinastia que unificou a China. Numa época em que a cidade era conhecida como Jiangzhou, nome que sofreu várias alterações ao longo do tempo antes de até chegar em Chongqing, com destaque para um dos nomes usados, que foi Yuzhou, que foi adotado em 581 durante a dinastia Sui, que foi de 581 a 618, e isso deu origem à abreviação do nome Chongqing, que é Yu, usado até hoje. A cidade foi palco de uma série de rebeliões de curta duração até sua conquista pelos Manchus, que é um povo originário do nordeste da Ásia e que deu origem ao nome Manchúria, já mencionado no nosso artigo e nosso vídeo aqui sobre a província de Jilin. Durante a dinastia Qin, que foi a última que acabou em 1912, e sob o seu governo, uma série de políticas para incentivar a imigração para Chongqing e Sichuan foram adotadas, ou seja, que era a marcha para o oeste. Em 1890, foi aberto o consulado britânico na cidade e a subsequente abertura do porto para o comércio estrangeiro, o primeiro porto aberto ao comércio estrangeiro localizado no interior do país. Já durante a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, Chongqing se tornou a capital provisória do governo nacionalista de Chiang Kai-shek, depois de sua retirada da capital anterior, que era a cidade de Wuhan. Essa elevação ao status de capital gerou um efeito similar ao que o Rio de Janeiro sofreu em 1808 com a chegada da família portuguesa. Uma série de instituições do governo se mudaram para a cidade, como universidades, indústrias, e isso transforma e desenvolve a economia local. O status de municipalidade, por exemplo, e a consequente separação de Sichuan só foi atingido em 1997 com a fusão do que já era a área de Chongqing e das prefeituras de Fuling, Wanxian e Tianjiang, que estavam ali na região. Então a fusão dessas 4 tornaram o que é Chongqing hoje e aí conseguiram uma certa separação da província de Sichuan. Sobre a economia, em 2021 a economia de Chongqing era de 439 bilhões de dólares, comparava a economia da Nigéria, que é a maior da África. Mesmo ainda mostrando um desempenho inferior às economias das 4 grandes cidades, ou seja, Xangai, Pequim, Guangzhou e Shenzhen, o governo tem adotado uma série de medidas para acelerar o avanço da cidade, fazendo Chongqing aí uma das bases dos esforços para o desenvolvimento do oeste do país. Aqui vale ressaltar o seguinte, tem muitas dificuldades de acesso impostas pela geografia montanhosa da região, e isso gerou algumas consequências. Por exemplo, Chongqing e Sichuan sempre foram historicamente bases importantes para pesquisa e desenvolvimento na área militar, porque essas barreiras geográficas também dificultaram o acesso de forças externas na área. Entretanto, tem outra consequência que foi é difícil escoar a produção local aos portos do litoral para serem exportados, o que reduz a participação das exportações na economia da cidade, e acabou direcionando as indústrias de Chongqing a concentrarem seus esforços no mercado consumidor doméstico, E aí a gente vai destacar algumas áreas aqui em que a base industrial local ela é forte. Alimentos processados, automóveis, aqui fica a terceira maior produtora de carros e a primeira maior produtora de motocicletas, químicos, têxtil, maquinário, equipamento esportivo e equipamentos eletrônicos. Chongqing também possui abundantes recursos naturais, como depósitos de carvão, gás natural e mais de 40 tipos de minerais como estrôncio e manganês. Então, com o intuito de fortalecer a economia em tecnologias mais avançadas, o governo local também tem adotado uma série de medidas e feito diversos investimentos em infraestrutura, reduzindo os custos de transporte e atraindo investimentos estrangeiros. Então, por exemplo, empresas como Ford, a Mazda, HSBC, Citibank, Walmart, Carrefour, todas já operam na cidade. E aí, por fim,
O que é interessante a gente concluir dessa história é que mesmo com uma geografia complicada e uma localização, de certa forma, desprivilegiada, isso não impediu Chongqing desenvolver e diversificar a sua economia, né? E isso acabou e torna a cidade que ainda é um promissor centro de negócio para aqueles que querem operar no centro e no oeste da China, que também é uma prioridade do governo. Há uma série de incentivos, inclusive para estrangeiros, para investimentos realizados tanto na área central quanto na área oeste da China. Então, para aqueles que quiserem saber um pouco mais, pode entrar em contato aqui com a gente. No mais, por favor, deixe seu comentário, se inscreve no canal, dá o like, ative o sininho e a gente se vê na próxima.